Bom dia, gente. Eu me chamo Luan e eu trago como intitulação Educação Emocional e Vulnerabilidade Infantil, Caminhos para uma Aprendizagem Humanizada. Bom, na apresentação do nosso projeto, vale salientar que a demanda ela surgiu a partir do Instituto, que foi o Instituto Filadélfia, Instituto esse que a gente fez todas as ações. E aí o Instituto ele identificou a necessidade de ampliar suas ações voltadas para o público infantil, especialmente para crianças de 4 a 6 anos em situações de vulnerabilidade social. O Instituto ele fica localizado na comunidade do Vietnã, aqui no bairro dos Torrões, no Recife, e é uma organização que atua há mais de 40 anos na comunidade. A instituição ela atende crianças de 3 a 14 anos, oferecendo acolhimento físico, acolhimento emocional, além de promover acesso a direitos como educação, cultura, esporte e lazer. E aí, diante dessa realidade, a gente propôs desenvolver o projeto da gente com o objetivo principal de promover a educação emocional nas crianças. E aí, buscando a estimulação e o reconhecimento e fazendo com que eles compreendessem melhor as emoções básicas, como alegria, tristeza, raiva, e tudo isso através de atividades tanto lúdicas como criativas. Bom, aqui são definições do escopo teórico que a gente vai trabalhar, tanto a regulação emocional como a vulnerabilidade social. E essa regulação emocional seria o quê? Seria a capacidade de reconhecer, compreender e manejar as próprias emoções de modo a responder adequadamente às demandas do ambiente. Já essa vulnerabilidade social, ela pode ser trazida como uma condição em que fatores econômicos, culturais e afetivos limitam o acesso a direitos e oportunidades, aumentando a exposição a riscos e fragilizando o desenvolvimento emocional e social das crianças. E aí, sob uma perspectiva freiriana, a educação em contexto de vulnerabilidade ela deve ocorrer por meio do diálogo e da construção compartilhada do conhecimento, que é um dos objetivos da atuação desse projeto, de modo que o processo educativo se torne um instrumento de emancipação e transformação social. Bom, eu trouxe um método através de imagens para exemplificar melhor para vocês, e aí esses encontros foram 3 encontros durante uma semana, o qual no primeiro encontro a gente começou com uma dinâmica de quebra-gelo com eles. A gente trouxe um baralho das emoções, onde eles retiravam uma emoção e trazia algum exemplo de acordo com aquela emoção. Por exemplo, tirou alegria e falava, eu me senti alegre no meu aniversário, por exemplo. E após essa dinâmica de quebra-gelo, a gente introduziu na dinâmica de contação de história, que aí a gente trouxe o livro O Monstro das Cores, livro esse que tem uma dinâmica que se chamava Desenho Livre das Emoções. E o que se trata esse Desenho Livre das Emoções? A gente pediu para que eles desenhassem o que eles quisessem de acordo com alguma emoção, uma emoção que eles podiam escolher. E aí a Sara, por exemplo, e só lembrando que a gente ia todo o tempo perguntando qual era o contexto do desenho, o porquê das cores, o porquê do desenho, para entender melhor cada desenho de cada criança. E aí a Sara, por exemplo, trouxe pra gente que ela estava num sítio, tomando banho de chuva, e a emoção que ela estava sentindo ali foi alegria. E após isso, a gente fez uma roda em que conversou sobre emoção, enfatizamos essas questões das emoções e finalizamos o primeiro encontro. No segundo encontro, a gente, logo no começo, retomou o primeiro encontro, falando se ele lembrava os que eram as emoções, quais tipos de emoções. E após isso, a gente deu entrada na dinâmica sentido no corpo, que a gente decalcou, ou seja, a gente decalcou os corpos dele no papel, madeira, e pediu para que eles desenhassem as emoções de acordo com os corpos, ou seja, onde eles se sentiam felizes, onde eles se sentiam tristes, e a gente deixou bem livre mesmo. E aqui a Sara, por exemplo, trouxe que ela era muito feliz no cabelo, ela dizia o cabelo dela amarelo porque ela ficava muito feliz com o cabelo dela. E a gente sempre perguntando o porquê desses corações ser um azul, um amarelo e um vermelho. E aí ela trouxe que às vezes ela estava triste, por isso o azul, às vezes ela estava feliz, por isso o amarelo, e às vezes ela estava com raiva, por isso o vermelho. E aí a gente sempre perguntando o porquê disso, o porquê dessa cor.
E aí a gente finalizou com uma mímica, com uma brincadeira de mímica, onde algumas crianças elas tinham que fazer alguma emoção, imitar alguma emoção que estavam sentindo, e outras crianças tentavam adivinhar. E após isso a gente finalizou o segundo encontro. No terceiro encontro, a gente adentrou com a dinâmica das danças das emoções. E o que acontece? Logo no começo, a gente colocou uma playlist de músicas com ritmos variados, lentos, rápidos, altos, baixos, e pediu para que eles dançassem conforme a música. Eles passaram algum tempo dançando conforme a música, e depois a gente pediu feedback, perguntando o que eles sentiram, quais foram as emoções que eles sentiram naquele momento. E aí, após isso, a gente entregou um papel de cartolina a eles e pediu então para que eles desenhassem as emoções básicas e colorisse conforme as cores. E aí, a partir daí, a gente percebeu que o nosso objetivo ele tinha sido alcançado, pois das cerca de 20 crianças que estavam lá no local, todas conseguiram desenhar as emoções básicas com suas respectivas cores, seguindo uma lógica do desenho divertidamente, e elas conseguiam identificar o que era alegria, o que era tristeza, o que era raiva, qual era a cor. E aí, a proposta do projeto ele vai se fundamentar assim, na compreensão de que a infância é uma fase decisiva, ou seja, a infância seria uma das fases mais importantes dessa construção do sujeito, uma fase do desenvolvimento da personalidade, um processo de subjetivação do sujeito. E aí, Cruz e Martins vai trazer para a gente que as ações voltadas à infância devem superar perspectivas assistencialistas e construir espaços de escuta e participação, onde as crianças possam expressar seus sentimentos, opiniões e formas de compreender o mundo. Essa valorização das experiências infantil amplia o papel das práticas educativas, transformando-as em experiências de diálogo e reconhecimento mútuo. Além disso, para as crianças do Instituto, as oficinas elas contribuíram para o reconhecimento e a expressão saudável das emoções, ou seja, principalmente nesse último encontro, a gente conseguiu perceber e ter essa sensação de objetivo concluído, onde todas as crianças presentes ali, elas conseguiam identificar essas emoções e perceber como as emoções se manifestavam melhor no corpo. E aí, além disso, no campo formativo, nós, estudantes de extensionistas, vivenciamos a prática da psicologia comunitária e educacional, aplicando conhecimentos teóricos em um contexto real, e essa experiência proporcionou o desenvolvimento de competências éticas, afetivas e sociais, reforçando o compromisso social da universidade e a visão de Paulo Freire, de que a extensão deve sim ser um ato de comunicação transformadora. Por fim, o projeto ele reafirma o papel da extensão como um espaço de integração entre universidade e comunidade, promovendo o desenvolvimento humano e social. As oficinas evidenciaram que o trabalho com emoções desde a infância favorece o autoconhecimento e a empatia, enquanto proporciona aos estudantes uma formação ética e sensível à realidade social. E aí, para pesquisas e ações futuras, a gente pensa em ampliar esse escopo de idade e buscar investigar e trazer essa educação emocional para crianças de 7 a 12 anos, para dar uma continuidade no projeto e na dinâmica junto com o Instituto. E é isso.